Oi, meu povo, gente boa. Estou aqui para dar a minha opinião. A minha opinião, ela é do meio termo, porque eu penso dentro de uma lógica que analisa o todo. Portanto, quem vê o todo não se radicaliza, nem para um lado e nem para o outro, porque a gente entende que cada situação é resultado de uma série de fatores, de uma conjuntura. Gente, rapidamente eu vou falar sobre todo um processo de massificação. Esse vídeo aqui é especial, porque ele vai tratar com muita simplicidade a complexidade do que aconteceu com a cabeça das pessoas, em decorrência de uma lavagem cerebral e um processo de massificação que transforma pessoas inteligentes em seres não pensantes, que pensam, na verdade, dentro de um grupo, e dentro do grupo tem a sua inteligência diminuída e passam a ter reação de manada. Por aí você já pode entender que o assunto é sério. Você tem que entender que às vezes algumas pessoas nos atacam, mas elas não estão de plena posse das suas faculdades mentais. E ao nos atacar, estão reagindo instintivamente, usando do seu cérebro primitivo reptiliano. E dentro deste processo de ataque irracional, o irracional não é aquele ente que você conhece, que você conheceu, com quem você já conviveu e que você sabe que é uma pessoa que trabalha a vida toda, se ferra e que, portanto, não está no seu normal. Você tem que entender isso para que você consiga tolerar a irracionalidade deles a ponto de que eles percebam que você não é o bandido que Bolsonaro disse que você era, porque você defende a democracia. Gente, eu vou falar sobre isso, peço que você curta, comente, engaje meu vídeo, que você dê o seu coração vermelho que pulsa por esse Brasil, um coração vermelho, um coração de carne, um coração que ama, um coração que tem empatia, que respeita a diversidade, que respeita a pluralidade, que respeita as minorias, o direito do outro de ser quem o outro é. Não é lindo isso? Isso é lindo, né? É lindo, é bom, é agradável. Você que age assim e olha para o mundo, sabendo que o seu mundo interior é seu. O mundo do outro é do outro e o outro tem direito de ser quem ele é. E é isso que a gente defende aqui. Ter a religião que quiser, dizer que não tem fé. É do outro, é problema do outro. Ter lá, casar-se com quem quiser. É liberdade, somos nós que defendemos, né? Então, a gente vai fazer um comentário breve sobre tudo isso. Se você pode ajudar nessa chavinha aqui, seja um mantenedor deste canal. Seja um apoiador. Se você pode, tá? Não estou pedindo para você fazer esforços além da sua condição. Cuide da sua vida, viva bem, faça o que você tem que fazer. Aqui ninguém tem obrigação de nada. É só se voluntariamente você quiser fazer, faça. Use a chavinha. Vamos em frente, porque... eu vou descer-lhe o pau de novo. Eu sou João Luiz, ex-psicanalista, graduando em Pedagogia, Direito e Jornalismo. E estou fazendo tudo isso de última hora porque eu tenho que me preparar. Porque o mundo precisa de advogados bons. Não do tipo que a gente viu usando lá a defesa dos golpistas para fazer um palanque político e talvez, quem sabe, se lançar candidato. Esse tipo de advogado. Advogados do tipo que chegam ao Supremo e lá no Supremo fazem discursos pró-golpista. Tem também. E o mundo precisa de bons professores para ensinar, para provocar, para desenvolver cognição. O mundo precisa de gente que provoque, que leve sua criança, o seu filho a ter insights, estar assim, meu Deus, eu posso mudar o mundo mudando primeiro a mim. Eu vou mudar a minha cabeça. Outro sim. Em relação aos golpistas, darei a minha opinião. Espero que você concorde comigo, porque eu vou dar a minha opinião e também vou argumentar justificando essa opinião. Porque é assim, não é uma opinião meramente... Não sou o cachorro do vizinho latindo. Perfeito? Então o que eu penso a respeito dos golpistas presos? Eu acho que a pena deles é desproporcional e exagerada? Não. A pena me dá pena em relação a algumas pessoas que, dentro do bando, levadas pelo ímpeto de manada, e não estou ironizando nem fazendo gracinha, é assim que Freud chamava aquele indivíduo que pensa dentro de um grupo, é o tal que tem o pensamento de manada. Acontece que quem está dentro de um grupo massificado, que foi diuturnamente alimentado com mentiras e incitado todos os dias e que se fanatizou no processo e que, em função desse fanatismo e do reforço positivo que todo dia recebiam na frente dos quartéis, incitando aquilo que se viu,
essas pessoas que ali dentro estavam, que perderam a referência, perderam a inteligência, porque dentro do grupo o pensamento de manada é o pensamento de uma inteligência diminuída. Quem está dentro de um grupo, de uma bolha massificante, que recebe só um tipo de informação todos os dias, vai recebendo também uma lavagem cerebral e vai construindo uma visão de mundo que pode ser absolutamente equivocada, a um ponto de que muitos dos que estavam na manada acreditam que, se navegarem rumo ao horizonte, chegará em dado momento, um momento em que a Terra acaba e que haverá um precipício porque a Terra é plana. Parece assim piada, mas não é. Ontem mesmo, um irmão meu, de sangue mesmo, ele me atacou. Me atacou defendendo os bandidos e acusando-me de ser um defensor de bandido. Disse que o STF é uma quadrilha, uma máfia, e que Bolsonaro está sendo perseguido, e que aqueles prisioneiros do dia 8 são todas velhinhas que estavam com bíblias e quebraram tudo com as bibliadas. Por falar em bibliada, nos velhos tempos ainda da minha infância, por ocasião a uma conversão que houve ali na minha família, meu pai e a minha mãe se tornaram gospes. E, enquanto gospes, na igreja que eles estavam, tinha o encapetamento. Vez por outra, alguém se encapetava. E aí eu vi, certa feita, que uma pessoa, naquele estado alterado de consciência, teve o seu capeta retirado do corpo por efeito e ação de bibliadas. Chegou um irmão que falou, deu-lhe umas 3 bibliadas na cabeça da pessoa supostamente possuída. Não desencapetou num primeiro momento. Daí eu nem lembro mais como que foi a sequência do exorcismo ali, mas eu lembro que essa pessoa acabou levando umas bibliadas, e eu acho que foi o mesmo método que eles usaram também lá para destruir os 3 palácios lá, os prédios dos 3 poderes, né? Destruíram na base da bibliada. E também o policial que jogaram de 8 metros de altura, eles também jogaram com a Bíblia. Tum, assim, eis que vos digo, pá! É a tal da profetada. É uma mistura de profecia com paulada. É exatamente isso que aconteceu. Eu penso que se esse irmão meu, que veio com essa conversa, e eu fiquei assim aterrado, porque é aterrador. É chocante que você esteja aqui, como eu, que falo com o meu público a respeito dos fatos políticos e comento essas coisas todas todos os dias, que eu ainda vejo na minha família gente com esse pensamento de bovino. E eu fico pensando, poxa, que tipo de influenciador sou eu que não consigo tirar de dentro de uma bolha maldita, igrejada, de oração. Nosso grupo de oração. Eu vou mandar uma fake news aqui pro nosso grupo de oração. Tá falando mal do Lula. Aí eu tenho ódio do Lula. E também tá falando mal do Supremo Tribunal. E estão criticando o nosso Messias. Toda a glória a Bolsonaro. Aí vai lá pro grupo de oração, aquilo. E aí os irmãos do grupo de oração, muita gente desocupada mesmo, sem ter o que fazer na vida, né? Que se aposentou cedo graças às leis trabalhistas e à previdência social que eles querem destruir. Nós já estamos aposentados. Portanto, os trabalhadores de hoje, que se danem, porque quando eles forem se aposentar, eu já terei partido para os verdes pastos. Um bando de hipócritas, né? E ficam ali o dia inteiro trocando informações falsas e verídicas. E aí você diz assim, peraí, pense comigo, olha aqui, ó. Isso aqui não tem fundamento, não tem fundamento, não tem fundamento, não tem fundamento, não tem fundamento. E eles vão dizer assim, eu não quero saber da tua opinião. E se eu estou dizendo que tem, porque eu concordo com o que está ali. Então, gente, esse povo que está dentro desses grupos, eles são criminosos porque foram induzidos. Porque este irmão meu que falou essas asneiras, ele não é uma pessoa ruim. É um cara que se ferra na vida, que trabalha, que trabalhou muito, desde muito cedo, desde os 12. Mas ele está na bolha maldita. E quem está dentro da bolha maldita vai ser usado e vai cometer crimes em nome de uma organização criminosa que ele defende como se fossem os corretos contra os criminosos, invertendo a situação. Eles estão cometendo crimes porque são induzidos e merecem a pena porque
quem julga não está julgando o mérito da sugestão. Ah, eles foram sugestionados, tadinhos. Não. É claro ali, é o crime e a lei. E cometeu crime, não importa se foram por sugestionamento, por hipnose, por condicionamento, por indução, por lavagem cerebral. Não importa. Se em todos os cultos em que a pessoa participou, alguns vão aos cultos segunda, terça, quarta, tem culto lá quase que a semana inteira. E aqueles que vão 3, 4 vezes por semana, no culto, 3 vezes ou 4 vezes por semana, alguém lá fazia alguma referência demonizando a figura do Lula e da esquerda e referência deificando a figura daquele político vagabundo, corrupto, que é o Bolsonaro. Então quem vai lá e abre o coração, desarma as suas defesas em relação a qualquer tipo de mecanismo de proteção e espera que Deus fale com ela e que olha para o pastor que está no lugar sagrado, entre aspas, e do lugar sagrado, diz: eu falo em nome de Deus, se coloca como um canal e diz: eis que Deus fala contigo, e depois fala político, ideologicamente, essa pessoa, ela vai cometer crimes. Se alguém falar vá, porque é isso que Deus está pedindo, vá, porque é o escolhido de Deus que está sendo perseguido, ela vai, e vai ser presa, e será julgada conforme a lei. Eu penso que muita gente ali foi levada a cometer crimes, mas cometeram os crimes, ainda que foram sugestionadas. Foi tão covarde a ação do Bolsonaro, porque ele incitou essas pessoas o tempo todo. Todo dia tinha um videozinho novo e uma fala nova no cercadinho. Ele falou: vão na frente que o militar vem atrás. Ele induziu. São inocentes? Segundo a lei, não. Mas foram dominados aqui. E, portanto, a culpa maior é de quem as sugestionou. Acontece que, uma vez que elas invadiram, acreditando que atrás viriam as Forças Armadas, que eu chamo aqui carinhosamente de Forças Desalmadas, as Forças Desalmadas não foram. E graças a isso, Bolsonaro não voltou como o imperador real, que era o plano. Houve tentativa de golpe? Sim. Não aconteceu por quê? Porque as Forças Armadas desalmadas não cumpriram com o combinado. Isso significa que não houve tentativa? Houve. Porque a primeira parte, que é a parte da invasão, que foi combinado que seria o pontapé inicial, aconteceu. Tudo que foi combinado. O golpe foi tentado. E, portanto, tem muita gente ali no meio que não sabia nem o que estava fazendo ali. E o ato foi tão covarde, porque quando essas pessoas foram presas, e eu quero ressaltar uma coisa que ninguém disse. Se aquela invasão tivesse sido uma invasão da esquerda, tinha morrido gente. Tinha. Pode ter certeza que teria. Porque o tratamento que essas pessoas receberiam não seria o tratamento daquela prisãozinha ali que a gente viu que o pessoal foi conduzido carinhosamente. O que é uma ideologia? Se fosse a esquerda que tivesse invadido, eles seriam retirados na paulada, na porrada. Isso aí, olha, eu não quero nem imaginar o que teria acontecido ali. A cena sangrenta que a gente ia ver. Justificada e no dia seguinte anunciada, no mesmo dia anunciada pelas emissoras de TV como a resposta da polícia à injusta agressão. Terroristas foram mortos em combate, estavam armados, dispararam contra a polícia e a polícia revidou. E o jornal falaria isso. E o assunto estaria encerrado aí. Foram conduzidos carinhosamente e após serem conduzidos gentil e carinhosamente, receberam da justiça uma proposta de não persecução penal. Sim, a justiça propôs. Vocês vão para casa, quem pode paga uma multa de 5 mil e vocês vão ter 2 anos de restrição a acesso à rede social. E farão um curso sobre democracia, vão entender o que foi a ditadura. Olha que coisa justa. É justo. Porque se eles estão ali alienados, induzidos por fake news,
A coisa mais certa a se fazer é isso. Olha, vão para casa, vocês vão fazer um curso, vão entender como funciona a democracia, o que foi a ditadura, para vocês nunca mais defenderem esses bandidos. Aí a ordem que eles receberam, de Bolsonaro de novo, porque Bolsonaro não estava aqui, mas é ele que comandava, por meio dos advogados, não aceitem acordo com a justiça. Porque em 72 horas, eu estou ironizando, tá? Porque o nosso mito vai voltar em uma carruagem de ouro, com anjos voando ao seu redor, e vai libertá-los todos, e vocês serão considerados os heróis que vocês fizeram a revolução e acabaram com os planos dos comunistas. E aí, diante da negativa de não persecução penal, não persecução penal significa que você vai para casa, vai atender algumas restrições, mas não será processado. Não persecução é não seguimento a um processo, você não receberá processo. E Bolsonaro traiu 2 vezes, induziu eles ao crime, fugiu para não ser preso, porque sabia que poderia acontecer isso que aconteceu. Terceiro, aconselhou por meio dos advogados que, cá entre nós, não fizeram em momento algum a defesa técnica. O tempo todo atacaram e fizeram discurso político na frente dos juízes. Durante o julgamento, os advogados não defenderam aquelas pessoas que foram usadas por Bolsonaro. Porque usaram aquele momento para fazer daquele momento um palanque político na frente dos juízes. Então, se aquelas pessoas estão presas hoje, e muitas dessas pessoas são pessoas como esse meu irmão, que poderia estar lá. Poderia. Era só ter o ônibus certo, o dinheiro certo, que estaria preso. E se tivesse preso, estaria preso porque cometeu crime em nome de Bolsonaro. Então essas pessoas foram processadas por vários crimes. Não foi o desenho juvenil, a frase juvenil da pobre mocinha, a camponesa de boa fé. Não. Não foi o batom, foi os crimes de organização criminosa, tomada violenta do poder, várias, uma lista. Culpa de Bolsonaro. Aí vem o Van Rato, Chupetola, vem o próprio Bolsonaro, o Eduardo Bananola, todos eles falar que o Supremo não tem coração. Que o Lula, o que o Lula tem a ver com isso? Que o Lula não tem coração. Ora, quem não tem coração são eles que pegaram aquelas pessoas e induziram essas pessoas todas, jogaram todas elas dentro da prisão. A culpa é de quem as induziu e não de quem está cumprindo a lei, porque eles não aceitaram o acordo. Esta é a verdade que você precisa divulgar por aí, porque essa verdade a gente vai macetando todo dia, todo dia. Até que esse pessoal que foi gadificado, é o processo de emburrecimento decorrente do efeito manada das bolhas internetianas, comecem a... Meu Deus, eu fiquei 7 anos que eu estava em transe. Meu Deus, meu pastor é vagabundo. Meu Deus, essa igreja é política ideológica. Não tem Jesus aqui. Vou cair fora disso aqui. Essas pessoas vão acordando. É por isso que eu tô aqui. Óbvio, né? Então, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço. Chegou, sextou. Hoje é o dia do gole. Não, né? Quem é? Não.